Beleza. Então, qual é a primeira dica que eu deixei? É que você tem que ter organização, né? Foi isso que, quando você estiver fazendo a solução, você precisa lembrar. Então, número 1, você tem que ser organizado. E isso para alguns é difícil, né? Que nem, ó, minha letra que feia. Mas é que escrever com mouse não é muito difícil. Eu estou aprendendo ainda. 2, qual foi a minha segunda dica para você lembrar do que precisamos? Foi usar palavras, né? Ou termos adequados. Da onde que você tem que lembrar esses termos? Dos exercícios do modelo que você tem no caderno, ou que você anotou. É lá que você vai encontrar essas palavras. Ah, mas eu só copiei a continha. Tá errado? Tá errado porque você precisa também entender que precisa usar as palavras iniciais lá daquela continha que se diz que copiou. Então, vamos escrever aqui que são os termos adequados, tá? Não é fácil escrever com o mouse, hein? E terceira dica que eu deixei, que tem que ter início, meio e fim. Tá? Meio e fim. Essa é a ordem do nosso programa. Esse início, pessoal, vocês precisam, então, colocar aqui os dados do problema. Né? O que vai colocar nesse início? Como é que se começa uma solução? Você vai começar essa solução sempre organizando as informações do problema, que são os dados, né? As informações. Tá? Então, aqui começa o problema. Como é que se inicia? Coletando os dados. A bala, né, o pacote de bolacha custa R$2. Isso é um dado. Então, você escreve lá. O pacote de bolacha tem preço de R$2. O que mais? Você vai também escrever tudo que for você acha que é importante. Às vezes, tem coisas que a gente escreve nos dados do problema que a gente não usa. Mas é importante, nesse início, que você coloque as informações lá. Para quê? Porque com isso você vai tentar entender o problema. Né? Com esses dados que você escreveu, né, com essas informações, para que ela é útil? Ela é útil para você interpretar e entender. Né? Entender. Você tem que entender o problema. Para isso que serve. A compreensão é que vai fazer com que a gente consiga resolver. Eu acho que a parte mais difícil está aqui, né? No entender. Porque depois que você entende o problema, você talvez erre lá com um sinal, uma vírgula, um número negativo, onde a maioria da galera erra lá é na multiplicação. Faz 3 vezes 4, 16, coisas assim que eu não entendo de onde sai. Mas eu sempre valorizo quem consegue montar, então você vai ganhar nota por colocar os dados das questões, para você entender o que está pedindo, você vai colocar os dados, mesmo que seja lá da regra matemática do domínio da função. Beleza, coloca lá, domínio da função. Os alunos. Lembra daquela questão da professora que colocou algumas paisagens para os seus alunos na turma? Então, qual era o domínio? O domínio da função eram os alunos. E qual era o contradomínio? As paisagens. E cada aluno tinha que fazer o quê? Escolher a sua paisagem. Tá? Então, mesmo que
você saiba. Ah, mas isso eu sei que... Mas escreve. Então, se você sabe, é melhor ainda. Escreve aquilo que você sabe para garantir tua nota. Ah, professor, mas daí vai ficar muito longo, né? Eu tenho vários alunos que me perguntam, professor, mas essa é a ideia. Eu vou valorizar a nota, por exemplo, a nota lá vale meio ponto a questão, ou na prova, né, vale 1 ponto. Mas 1 ponto por quê? Só por acertar a resposta? Não. 1 ponto é porque você colocou lá 2 décimos para os dados, mais 2 décimos para você colocar a questão em ordem, mais 2 décimos para você desenvolver de maneira certa, e assim vai. Né? E aí que vai fechar 1 ponto. Quando a gente entende bem o problema, nós fazemos isso rapidinho. Mas e quando a gente não sabe, olha o problema e não sabe, ai, professor, eu não sei nem por onde começar. Você vai deixar em branco a questão? Eu não quero que você deixe em branco. Eu quero que, mesmo que você não saiba como fazer, você coloque os dados e informações que você já vai estar ganhando ponto por ter feito isso. Ah, mas e se eu não fizer a resposta? Não tem problema. Você está sendo avaliado somente pelo aquilo que você fez, tá? Então, tá, podemos continuar. Com esses dados e informações, você, então, vai poder traçar umas figuras, né? Você vai poder desenhar, por exemplo, se é um problema de carro, se é um problema de reta, né? Você desenha lá um circuito, desenha uma casinha, desenha lá um monte de dinheiro. É legal, tem gente que gosta de desenhar, é bem... Ah, mas quer dizer que eu posso fazer o gráfico? Claro que pode, mas não pediu para fazer o gráfico. Às vezes o problema não está pedindo para você fazer o gráfico. Mas que legal que você conseguiu entender o problema e colocou um gráfico lá, e isso vai garantir uma nota para você. Então, você pode nessa hora de colocar os dados e informações, você pode fazer os desenhos, deixa eu mudar a cor aqui, você pode fazer desenhos gráficos, tá? Faça isso que você vai ganhar nota, tá? E principalmente agora em função, que tem bastante gráfico, função afim, função quadrática, mesmo que não peça, se você fizer tabela, faz uma tabelinha lá no teu problema, mas não pediu, não faz mal. Como eu disse, faça que você está sendo avaliado, tá bom? E com isso, se você fizer, eu consigo interpretar o que você está pensando. Se você só fizer uma continha lá, eu não vou ter como te dar uma nota maior, mesmo que você erre, tudo bem? Tá claro isso? Então, fazer figura, tabela, gráfico, isso ajuda. Existem outros exemplos, quais são as variáveis, quais são as condições do problema. Mas isso é um estágio para um aluno que já entende bastante, que já sabe do que se trata, já conhece o que é variável, e hoje eu estou iniciando supondo que um aluno comece do zero. Ele está lá no 6º ano e vai começar a escrever hoje solução em matemática. Então, essa é a minha dica, tá? E a partir do momento que vocês vão evoluindo, eu vou colocando mais regras aí. Como, por exemplo, essa, para você saber qual é a variável dependente, qual é a variável independente, qual é o contradomínio, que são as condições do problema para ele analisar. Para você analisar o problema, você precisa, então, entender as entrelinhas. Lá não está escrito qual é a variável. É você que se pergunta, mas o que está variando aqui? O que muda? Será que muda a quantidade a pagar ou muda a quantidade de itens? Essas perguntas é que você, quando está entendendo o problema, você responde para si mesmo. E se você anotar essas coisas, melhor será o seu desempenho, tá bom? Então, esse é o nosso
primeiro passo, tá? E claro que aí, nesse início, você também precisa investigar, eu diria que a palavra melhor para ser usada é essa, investigar, tá? Então, vou deixar aqui, investigar. Aonde? No seu caderno, gente. E aí, eu sempre tenho dito que é o caderno que é a tua memória. Onde é que você vai investigar? Sabe o que acontece? Você quer investigar no YouTube, você quer investigar no Google. Isso não é investigar, isso é lá você quer achar um modelo, um exemplo para você copiar. Investigar, eu interpreto como sendo você usar o seu caderno para lembrar daquilo que foi estudado naquele problema. Você está estudando função afim. Então, você tem que ter anotado qual é a regra de formação, quando que é uma função afim, quais são os coeficientes, qual é a interpretação de cada termo, constante, variável, o que está em função do que. Isso tudo você aprendeu aonde? Lá quando você estava assistindo a aula. Na hora de você resolver o problema, você vai investigar se tem algum problema parecido. Se você consegue, com os dados, com o desenho, com o gráfico, com a tabela, se você consegue investigar um problema semelhante, um problema parecido, algo que você possa relembrar dos conceitos que serão abordados, né? Eu digo que você precisa, então, ver se você já viu um problema parecido, se você entendeu quais são as condições desse problema, então é essa a investigação que você tem que fazer. A investigação é no teu caderno, você olha lá, vê o que está, qual é a pergunta do problema, se tem um problema semelhante que você já tenha estudado, se você já resolveu algo parecido ali, de exemplo, no teu caderno. Porque, assim, eu procuro fazer as perguntas lá para Valendo Nota, mesmo aquelas que vocês responderam, olhando o exercício que o professor da videoaula, não eu, né? Peguei umas videoaulas lá do portal da matemática, eu já vou falar sobre isso, que vão ter questões que eles explicaram, tá bom? Eu pego a explicação deles e vou procurar uma questão que seja parecida ou que seja semelhante, para você não dizer que você nunca viu aquela questão. Está errado. Todas as questões que estão lá são baseadas nas explicações que são dadas na videoaula. Vou deixar registrado aqui que eu estou autorizado, sim, a usar essas videoaulas. Por quê? Porque recentemente eu fui habilitado como professor da UBMEP, né, vocês sabem disso, e por isso, né, além do que é de domínio público, todos os vídeos deles estão disponíveis para quem quiser no YouTube, é gratuito, não paga nada, né? Só que eu tenho que citar a fonte. Então está tudo lá citado a fonte, e por isso vocês podem usar tranquilamente, não tem nada que nos impeça com relação aos direitos autorais. Tudo bem? Então, para deixar vocês tranquilos, que vocês podem usar o vídeo, tá? E aí você começa, então, a delinear o segundo passo, que é o desenvolvimento da sua solução. Vamos deixar só aqui registrado onde que você vai ter que investigar no caderno, tá? No caderno. O que você vai investigar no caderno? Você vai ter que investigar problemas parecidos, conceitos que serão usados, ou você vai
tentar entender os termos e as palavras que são usadas naquele problema, né, você precisa, então, utilizar o caderno. Com isso, eu já começo para a segunda fase, que já estou começando a usar os termos adequados, né? Aqui nessa hora da investigação, você já está praticamente indo para a segunda fase da nossa dica, que com isso você está usando as palavras que você aprendeu naquele exercício, tá? Então, você já iniciou, e agora você está onde? No meio, tá? Aqui, ó, o meio, que é o que vai dar suporte para você responder as questões, né? Que é o desenvolvimento. Eu já vou pegar uma questão para a gente aplicar tudo isso, e aí a gente vai poder ter um exemplo de como que faz, tá? Então, o desenvolvimento nada mais é do que você iniciar propriamente a resposta, o cálculo. É ali que você vai apresentar as operações, a escrita dos seus argumentos. Isso é algo bem importante que você precisa deixar aqui no desenvolvimento, que são os argumentos. Os argumentos. Esses argumentos que você pegou da onde esses argumentos? Você pegou quando você estava investigando no seu caderno. Esses argumentos por exemplo, o que eu me refiro com esses argumentos aqui? Eu me refiro às regras, tá? As regras, porque geralmente tem lá, qual é a regra da função afim? Qual é a regra do domínio? Qual é a regra da função quadrática? Então, isso é um argumento, tá? A gente chama também de propriedade. Isso é outra coisa que a gente tem que... É um argumento. Tudo isso daqui são argumentos. As propriedades que a gente usa. Por exemplo, função é uma reta, o gráfico é uma reta. Então, se o gráfico for uma reta, já dá tranquilamente um bom argumento para você dizer, baseado na tabela de construção que é uma reta, no gráfico de construção que é uma reta, podemos afirmar que se comporta como uma função afim. Onde é que você achou essa propriedade? Você achou no teu caderno na hora que você estava anotando as coisas. Tá? Ou qual é a propriedade de função sobrejetora ou injetora? Tá? Dados x1 e x2, x1 diferente do x2, então y1 será diferente de y2. Coisas assim que está anotado em seu caderno. Então, essas regras, essas propriedades farão parte do teu desenvolvimento e lá você vai poder ver e usar. E aí você vai começar a escrever. Como é que você começa a escrever? Você sempre vai começar escrevendo aquilo que você sabe, né? Sabendo que a regra da função afim é essa, sabendo que o domínio das funções afins é isso. Então, olha aqui, ó, essa é a dica melhor. Como é que eu começo escrevendo? Você já começou a tua solução do problema, você já colocou teus dados, você já fez o gráfico, você já fez uma tabela, e agora você quer fazer o desenvolvimento da questão, tá? Como é que você começa? Assim, sabendo que, e aí continua, blá, 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 tá? Sabendo que, e quando a gente aprende, né, você já está acostumado, você troca esse sabendo,
você troca por uma outra palavra, tá? Você vai trocar, quando você souber já fazer tudo isso, você vai trocar pela palavra se. Se. É a mesma interpretação. Se a gente sabe que se a propriedade é tal, se, tá? E depois que você colocar os seus argumentos, aí você vai colocar aqui. O que vai aqui nesse pedacinho amarelo? O que vai aqui? Tá? O que vai aqui? Vai os argumentos aqui. O que são os argumentos? A propriedade, a regra. Ou também podemos usar as informações do problema. Fez tudo isso, aí você vai usar essa palavra, também é importante. E eu vou ver se vocês usaram isso. Então, e aí continua. Tá? Sabendo disso, então acontece isso. Ah, mas e a conta, professor? Onde é que fica a conta? Exatamente aqui, ó. Sabendo que, né, a propriedade tal, então podemos somar. Então podemos multiplicar a variável dependente. Tá? É aqui que você começa a montar a sua conta. Se... Deixa eu apagar aqui. Que não deu. Isso, se é uma função afim, então... Mas você pode escrever lá. Então, y está em função de x, tal que y, b. E aí começa a conta. Ah, mas o y vale 10. Ok, coloca o 10. Ou A vale 3, então 3x e o B vale 2. Então 3x mais 2. Pronto, ali começa a tua solução, tá? Pulando linha, organizado. Se quiser escrever na mesma linha, coloca essa flechinha que implica, né? Essa flechinha aqui significa implica. Eu já tinha falado com vocês no quadro, né, em sala de aula, o que significa essa flechinha, que é o mesmo que o então. Então, implica, são palavras que a gente pode utilizar, tá? Muito bem. Então, aqui você resolve a conta. E outra questão que, às vezes, eu gosto de enfatizar é você colocar uma explicação na conta. Você quer fazer uma conta... Opa, aqui... Já tentaram escrever? Então, eu quero ver vocês escrevendo com o mouse. Já é difícil escrever, imagine com o mouse. Tem que treinar mais, acho que eu vou ter que voltar a fazer caligrafia com o mouse. Você vai fazer uma explicação nas questões, no processo, na conta que você está fazendo. Você está querendo usar uma multiplicação. Onde está essa explicação para usar nas operações? Onde está essa explicação? E aqui eu vou deixar, então, registrado que você vai encontrar essas explicações nas propriedades de ordem. E de corpo dos números reais, tá? Alguém lembra quais são as propriedades de ordem de corpo dos números reais? São aquelas 8 lá, tá?
Então, são 8 propriedades que o que eu fiz aqui? Eu já, pera lá. Ah, tá. Ah, entendi. A gente não sabe mexer direito, dá nisso. É que eu preciso de mais uma página. Isso, agora foi. Muito bem. Eu estou escrevendo no Word, que eu achei o melhor aqui para escrever com mouse. Tem outros programas lá, mas eu achei melhor escrever aqui no Word. Então, eu estou aqui, ó. Explicação para usar nas operações. Você está fazendo uma continha. Então, a linguagem clara é essa. Ah, eu estou fazendo uma continha. Para explicar como é que eu faço a continha, você tem que usar, então, essas propriedades, que eu vou colocar aqui para vocês terem. Né? A simetria. Lembram? Nossa, quantas vezes eu falei para vocês? Simetria, reflexidade. Três, qual era a terceira? Transitividade. Tudo isso tem no caderno, tá? Então pode ir lá pesquisar, que foi uma das coisas que a gente começou o ano falando sobre isso. Aí você vai usar também, né, para explicar a comutatividade. Eu estou colocando aqui para você lembrar. É que às vezes você nem precisa escrever essas coisas, mas eu estou mostrando aonde estão as regras que você vai usar para explicar as contas que você faz. Associatividade. Nossa, letra mais ruim, né? Para fazer as contas aí. Distributividade. Não sei se tiver muito ruim a minha escrita aqui, vocês têm que me dizer, tá bom? Alguém abre o microfone e fala. Tem alguém ainda assistindo, prestando atenção na aula? Eu A 7, que é aqui. elemento neutro. Opa, lembra das propriedades aí? 7, encontrou no teu caderno? 8, a inversibilidade. Tá? Inverso, a inversibilidade. Então, essas 8 aqui é que explicam as operações que a gente faz aqui, tá? 10 igual a 3x mais 2. Eu estou lá fazendo a minha continha, quer ver? Eu vou deixar aqui um exemplo. 10 igual a 3x mais 2. Estou lá tentando ter que resolver isso daqui. O que eu posso usar aqui? Olha só, eu vou usar uma propriedade. Será que vocês vão descobrir qual é? 3x mais 2 igual a 10. Eu usei uma dessas 8 aqui. Qual será que foi? Simetria, reflexidade, comutatividade, inversibilidade, o que eu usei? Ó, 10 igual a 3x mais 2. Na outra linha, 3x mais 2 igual a 10. Exatamente, eu usei a simetria. Né? Por quê? Ó, eu usei aqui, foi a simetria. O que diz a simetria? Se A é igual a B, então, olha só de novo, o C e então B é igual a A.
Se 10 é igual a 3x mais 2, então 3x mais 2 é igual a 10. Que a gente estudou, chamada simetria. E agora? Daí eu continuo fazendo na outra linha, nada, né, bagunçado. Lembra da organização. 3x igual a 10 menos 2, certo? Para fazer isso, qual será que foi a propriedade que foi utilizada? Foi utilizada a propriedade de ordem dos que diz que eu posso somar ou diminuir quaisquer números reais que a igualdade permanece a mesma. Não, muita gente faz direto, né? Pega 10 menos 2, mas eu não, eu gosto de fazer assim, ó. Eu vou somar menos 2 dos dois lados, tá? Estou somando menos 2 dos dois lados, então aqui dá 0, 10 menos 2, quanto que é 10 menos 2? 8. Então 3x igual a 8. Então tem uma propriedade aqui que chama-se a propriedade de ordem. Somar coisas iguais em ambos os lados resultam em coisas iguais. Eu enfatizei bastante, é uma aula aí. E claro, se você quiser, sabe que, né, 3x é igual a 10 menos 2, operação inversa, sempre você vai somar pelo oposto, se é mais 2, você vai somar pelo menos 2, se é menos 2, você vai somar com mais 2, por quê? Para dar zero e assim fica só o 3x sozinho. Mas é uma propriedade que a gente usa. E agora? 3x igual a 8. Ah, passa para lá o 3? Não. Nós aprendemos que tem o inverso. Ó, inversibilidade. Qual que é o inverso de 3? 1/3. Então, tenho lá, x é igual a 8 vezes o inverso. O inverso do 3. Então, inversibilidade. Que vai ficar x igual a 8/3. Ah, professor, mas eu não quero. Eu não quero fazer essa linha aqui. Quer ver? Ó, essa linha aqui que eu circulei, eu não vou fazer. Tá bom, não precisa. A única coisa é que você precisa identificar para mim, para eu entender que você sabe que ele não passou para lá. Foi multiplicado pelo inverso e 8 divididos por 3 é a minha fração. Esse é o resultado. Né? Então, eu tenho lá várias linhas que eu vou fazendo a minha operação até encontrar o resultado do x, que, nesse exemplo, é a minha pergunta. E aí já estou apto à minha terceira etapa, aqui, se eu voltar lá para cima, ó, vou voltar lá em cima, na minha terceira etapa, o que que tinha que ter? Tinha que ter o final, o fim, tá? O fim, o que é o final? A resposta. Se eu estou fazendo um problema, o final é a resposta. Então, você escreve aqui, ó, resposta. Ou, pode escrever também, conclusão. Resposta ou conclusão. Eu só estou usando o exemplo hipotético. Para isso, o valor de x, o valor de x é 8/3. Bom, acabou, essa é a tua solução. Então, vamos reforçar como que você vai montar as explicações dos exercícios para mim. Eu vou avaliar se você coloca os dados, se você faz desenhos, se você entende o problema. Para quê? Porque quando você olha no caderno, você vai investigar e ver quais são os argumentos que podem ser usados com essas informações, e com isso você vai fazer o desenvolvimento, que é resolver a sua questão. Esses argumentos são as regras, propriedades que existem lá, tá? Aí, como é que você começa a escrever?
sabendo que isso, usa essas informações anteriores, usa as regras, usa as propriedades, então eu posso colocar a minha operação. Para explicar o que faz as operações, não esqueçam que vocês precisam usar simetria, reflexidade, transitividade, essas coisas aqui, e fazer linha por linha, tentando colocar qual das 8 você usou, tá? E aí, no final, depois que você achou, fez toda a continha, você coloca a sua resposta. Não pode esquecer. Ah, professor, mas eu achei x igual a 8 terços, e aí, sabe o que faz? Você faz isso daqui, ó. Faz um quadradinho assim, ó, para destacar a resposta. Ok? Mas você tem que ver pergunta na questão, você precisa responder. Tá lá. Qual é o valor de x? Responda para tal condição, o valor de x é 8 terços. E acabou, tira a foto da questão e envia. Tá? Eu vou deixar, então, para a gente já uma questão avaliativa, uma só para ver se o pessoal viu essa videoaula minha aqui, mesmo o pessoal que não está aqui hoje, vai ficar gravado. Eu acho que o YouTube demora 1 hora para processar, ele não é assim rapidinho. Então vai processar, assim que tiver processado, eu vou postar lá no grupo, no mural, lá, essa vídeo dos primeiros anos, de todos os primeiros anos, tá bom? E agora eu vou fazer um problema, eu vou pegar um problema como exemplo, e a gente vai usar tudo isso que eu acabei de explicar num exemplo.